Boa tarde a toda Minas Gerais, boa tarde especial para Abricampo, São Francisco e Belo Oriente. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Atlético no jogo treino contra o Guarani, problemas de defesa, dificuldades na armação. Dorival Júnior diz que já esperava tudo isso. Cruzeiro vence o Uberlândia em amistoso, ainda recente aí a questão da condição física. Semana de acertos para a estreia no Campeonato Mineiro. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Lélio Gustavo. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Flávio Carvalho, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Fábio Pinel. Boa tarde. Então vamos lá, conferir o jogo treino, Atlético e Guarani. A partida dos titulares foi dividida em 2 tempos de 30 minutos. O Atlético começou jogando com Renan Ribeiro, Patrick, Hever, Lima e Leandro, Richarlison, Serginho e Renan Oliveira, Jobson, Diego Tardelli e Ricardo Bueno. Ainda sem ritmo, o Galo não foi bem. A formação com 3 atacantes não teve força ofensiva. Jobson esteve apagado. Diego Tardelli recuou muito para ajudar na marcação. A posse de Dorival Júnior para substituir Obina, que se transferiu para o futebol chinês, Ricardo Bueno desperdiçou as poucas chances que teve. O meio-campo não conseguiu fazer a ligação com o ataque, o time armou muito pouco. O Guarani abriu o placar aos 19 minutos, gol de Thiaguinho. Na etapa final do teste com os titulares, Dorival fez 2 alterações. Diego Souza e Magno Alves nos lugares de Jobson e Ricardo Bueno. O Atlético melhorou com a formação. A 1 minuto para o final do jogo treino, bela cobrança de falta, Diego Souza buscou empate para o Galo. Ô Diego, bela cobrança de falta, né? Isso tudo é vontade de estar nesse time? Porque a gente sentiu ali que tinha uma vontade extra. É vontade de estar nesse time, de mudar essa história no Atlético? Olha, minha vontade é muito grande de estar aqui. Eu não consegui corresponder muito bem assim que cheguei ano passado e estou depositando todas as minhas fichas para esse ano. Pretendo, com essa pré-temporada bem feita, com um trabalho árduo mesmo, começar o ano com o pé direito, começar bem e buscar esses títulos aí que o Atlético necessita, né? Bastante tempo sem conquistar um campeonato de expressão e uma equipe grande como o Atlético Mineiro, com as contratações que fez, a gente tem total condições de brigar de igual para igual com todas essas outras equipes. E é o que a gente vem fazendo aí. O professor Dorival vem cobrando bastante, vem se empenhando junto com a gente, porque a gente sabe que como é importante a gente vencer com esse grupo aqui dentro do Atlético Mineiro. O Atlético apresentou neste jogo treino os mesmos problemas da temporada passada, defensivos, posicionamento, bolas aéreas e ainda com o agravante, adaptação ao novo esquema, 3 atacantes. O primeiro jogo treino, né, ainda a gente percebeu muitos erros de posicionamento, a questão defensiva, a própria armação da equipe. Como é que se começa um trabalho olhando da forma como você observou esse jogo hoje, num acerto aí para uma estreia daqui uma semana? Olha, primeiro que nós já imaginávamos, né, que teríamos todas as dificuldades que tivemos. Até porque nós não diminuímos o nosso ritmo de treinamento. Ele continuou sendo até ontem muito forte e os jogadores precisavam disso, né? Ao mesmo tempo que temos uma partida com características oficiais, sabedores de que também não seria o momento ideal para que essa equipe pudesse mostrar alguma coisa além daquilo que naturalmente tenha sido trabalhado especificamente, que foi muito a parte física, né? Nós demos ênfase quase que total a esse quesito que é necessário. Eu acho que a equipe ela vai começar a ter uma outra postura com a sequência de jogos. Com certeza teremos algumas dificuldades iniciais aí, mas eu acredito muito que a partir da estreia nós já tenhamos um esboço daquilo que possa vir a ser a equipe do Atlético. E eu espero que melhoremos consideravelmente e continuemos com essa subida gradativa. Eu acho que ainda foi muito pouco em relação a tudo aquilo que nós queremos, mas serviu aí como um teste muito bom. Foi um jogo limpo, tranquilo. Não tivemos muita coisa tecnicamente, mas foi um bom teste aí para a nossa sequência de trabalho. Depois do empate dos titulares, 1-1, foi a vez dos reservas entrarem em campo no jogo treino, contra o Guarani também reserva.
O Galo venceu por 2-0, o destaque foi para Mancini pela movimentação. Nesta quarta-feira, o Atlético fará um amistoso contra o River Plate do Uruguai, às 22 horas na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. No dia 30, a equipe estreia no Campeonato Mineiro contra o Funorte, em Montes Claros. Tá, então, o jogo, treino do Atlético contra o Guarani, eu e o Lélio estivemos lá. Te confesso, Lélio, e eu falei isso na Band News FM 89.5, eu vi muitos problemas no Atlético. É óbvio que é o primeiro, como eu disse ali para o Dorival Júnior, mas eu fiquei bastante apreensiva com a forma como o Atlético enfrentou o Guarani. Não só na questão física, mas na questão da movimentação. É óbvio que é uma equipe que precisa se entrosar. Teve mudanças profundas, né? A exceção da defesa, mas com mudanças profundas. Mas eu fiquei bastante assustada, vou dizer assim, com o que eu vi lá. Mas também foi o primeiro compromisso da temporada, né? O primeiro grande compromisso é quarta-feira contra esse River Plate do Uruguai. Agora, Dimara, houve mudanças profundas, né, no time do Atlético. Entrou o Richarlison, um jogador que gira melhor a bola, faz a bola correr um pouco mais. Acho que necessita de um volante mais pegador no meio de campo. O Zé Luiz, por exemplo, na minha opinião, a quem aposte na entrada do Toró. Eu continuo achando que o Zé Luiz deva ser o titular do Atlético. O que pegou mais foi o time com 3 atacantes, né? O esquema, né? O Tardelli, Ricardo Bueno e o Jobson. Eu acho que o Dorival deve dar ali uma sequência de uns 4, 5 jogos com esse esquema. É o desejo dele fazer um Atlético mais rápido, mais ofensivo, mas se não der certo, não tem como insistir. O Dorival aí tem outras peças importantes para colocar no time, como o Diego Souza, como o Mancini, que jogou uma barbaridade no segundo quadro, como fala no futebol 45 amador. Minutos finais. E vamos ver, o Atlético tem um grande elenco, resta apenas o Dorival conseguir encaixar as peças. Né? Não é nada fácil, mas eu estou esperançoso que ele consiga fazer um grande time esse ano do Atlético para conquistas importantes que a torcida está ávida por isso há um bom tempo, né? É óbvio que a gente está falando da questão do coletivo, né, do time como se só do que eles vão se ter de entrosamento, mas individualmente dá para destacar a movimentação do Richarlison, que é muito boa, né? Como você pode destacar o Mancini, como o Lélio falou na segunda etapa, o Diego Souza quando entrou e na segunda etapa com uma vontade danada, como eu perguntei ali para ele. Então assim, individualmente é óbvio que você já vê a característica de cada um, mas no coletivo ainda assusta um pouquinho. Pois é coletivo primeiro, sol quente, né? O jogador normalmente ele não se empenha, né, o que precisa, como um jogo valendo 3 pontos, a gente não pode tirar muita base, não. Agora, eu só extraí uma coisa que eu já comentei aqui, pode ser que tenha alguém contra, alguém a favor. O Atlético perdeu o Obina. Acho que o Obina era a referência do Atlético. Quando o Obina veio, eu disse que o Obina era a cara do Atlético. Era um jogador importantíssimo para o Atlético, fez 27 gols com a camisa do Atlético, teve problema de contusão. Esse ano poderia ser muito mais bem aproveitado com a quantidade de jogador que o Atlético tem aí para lançá-lo na área, né? Agora, tinha contrato que exigia a saída dele? Quanto é que era? Será que o futebol chinês tinha mais dinheiro do que o Atlético gastou agora para arrumar esse time aí e perdeu o Obina nessa circunstância? Então, é uma coisa que a gente... eu, sinceramente, eu não deixaria o Obina sair. Então... o Atlético está aí, vamos esperar, quarta-feira, conforme disse o Lélio, ter esse jogo contra o River Plate. Já é um time mais encorpado que o Guarani. River Plate do Uruguai, tá? Exatamente, é o River Plate do Uruguai, que já disputou, inclusive, ano passado, os Libertadores. Porque o da Argentina também está numa draga feia. Exatamente. Então, vamos ver o Atlético, né? É claro que a mudança do Atlético foi muito profunda e ele vai demorar um bom tempo para acertar esse time. Eu sigo um pouco a linha do Lélio, sabe? Tem que ter um pouco de calma nesse momento. É um time que está em formação, muitas mudanças. O esquema tático diferente faz uma diferença na hora de botar em prática. Os jogadores talvez não acostumados com essa formação ofensiva, 3 homens de ataque. Também acho, como disse o Lélio, que o Dorival Júnior deve apostar numa sequência de 4 ou 5 jogos para dar sequência, para dar um ritmo, melhor dizendo, a essa formação para que ela dê certo. No caso de não funcionar, aí sim, pensar em outras possibilidades. E é o começo, é um jogo treino, é diferente. Aí já concordando com o Flávio, muito calor, jogadores ali pensando mais na estreia oficial, na semana que vem, domingo. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de calma nesse momento. Vocês estão pensando na estreia, a gente não lembra. Estava muito quente, sabe? Aí o jogador normalmente ele volta com a condição física dele bem abaixo.
né, Agora, o do Flávio, que quando ele termina. Mas o Obina ele não era do Atlético. Mas Ele o era Atlético do grupo podia de concorrer com o investidores. futebol chinês. Ah, O não Atlético tinha podia ter como chegado não. nos investidores, quanto que custa? Quanto que ele vai para lá? Certo? Vamos colocar um jogador, 2, 3, ou até um 5 podia colocar na transação e segurar o Obina. Porque eu acho que o Obina é um homem que acertou no Atlético, tinha uma referência muito grande com a torcida do Atlético. Ele foi importantíssimo ano Muito passado. Exatamente. importante. Fez como gols referência. importantes. E Cruzeiro, pela principalmente, característica então, dele né? também, né? Mas eu acho que não tem como você prender o jogador. Também acho que O não. Obina deve ter ido pra lá ganhando uns 200, 300 mil dólares. E ele cara. queria ir também. É, Daí como é ele que não você acha que segura a ele tá vontade pagando do isso não, jogador? né? Tá, pagou e pagou muito bem. Tá em É um ascensão mercado financeiramente. alternativo. É. E ele disse que financeiramente ele precisava dessa negociação. Então vamos lá, conferir outro jogo. 3-0 do Cruzeiro no amistoso contra o Berlândia. O gol cruzeirense saiu aos 39 minutos, após boa jogada iniciada por Henrique pela direita. Diego Renan recebeu assistência de Gilberto na entrada da área, cortou o zagueiro e bateu com violência, sem chance para o goleiro veterano Rodrigo Poço. 1-0 Cruzeiro. O Cruzeiro mais rápido. Roger lançou a bola entre os zagueiros. Dudu penetrou com muita velocidade na área e tocou na saída do goleiro. Cruzeiro 2-0. O terceiro gol nasceu de grande jogada do velocista Alisson, que havia substituído o Thiago Ribeiro. Ele arrancou e cruzou da direita na tentativa de impedir a conclusão de Dudu. O zagueiro Caetano acabou marcando contra, ampliando a vantagem. 3-0. Claro que tem uma diferença pelo que o Cruzeiro apresentou em relação ao que a gente falou do primeiro jogo treino do Atlético, porque o Cruzeiro está mantendo a sua base, né? Então, aquela questão do entrosamento, todo mundo sabe mais ou menos qual que é a história. Entrou o Reis a forma no de time, jogar. né? Entrou o Reis, que a gente também questiona, né? Achei que ele estava muito tímido na situação, mas que é normal também, você vestindo a camisa titular do Cruzeiro pela primeira vez, naquela condição, né? Naquele espaço, naquela história toda. Mas o Cruzeiro já tem, é óbvio, um acerto muito maior que o Atlético, né? O time já entra pronto, né? E aí, por exemplo, até facilita uma eventual entrada desse garoto Dudu, Que entrou muito bem no jogo. que entrou muito bem. Você o acompanhou mais de perto na chegada da Toca da Raposa, ele já está bem forte, né? É muito diferente, mudou bastante o biotipo dele. Muito E mesmo. essa ida para o Curitiba acho que foi muito importante, porque afinal de contas o técnico era o Ney Franco. O Ney Franco sabe a necessidade do Cruzeiro, ele conhece o Cruzeiro como poucos, pelo tempo que ele trabalhou lá. E o Dudu, pela bola que ele mostrou, vai ser um jogador bem utilizado pelo técnico Cuca nesta temporada. Agora, eu continuo questionando apenas a saída do Roger do time titular do Cruzeiro. É um jogador que não pode ser reserva, não. Aí entrou muito bem, é outro que entrou muito Bem bem. de Nós novo, falamos isso aqui. com disposição, Nós comentamos isso aqui comprometido. antes. Exato. É um jogador importantíssimo. E para mim é o melhor jogador do elenco do Cruzeiro. Exatamente. Nós comentamos isso aqui antes, depois da entrada do Roger, o Cruzeiro foi outro. Foi. Certo? O Gilberto já está com seus quase 35 anos. Né? A gente viu que o calor também era intenso lá no Parque do Sabiá. O Gilberto ficou naquela, de parado, a bola tinha que chegar nele, toquinho para um lado, toquinho por outro, aquela coisa toda. Então o Roger não, o Roger correu, né? E agora ele vem aí de uma boa... O ano passado ele jogou várias partidas, né? Foi titular várias partidas, está Na tendo uma reta sequência. final. Está tendo uma sequência, né? A única dúvida que eu sinto no Cruzeiro ainda é o camisa 9, né? Que tem aí o menino Ortigosa, tem o outro que veio lá, o Reis, o André, né? Não sei, né? Agora, e tá chegando aí o uruguaio também, né? Que é titular lá. O zagueiro? O zagueiro, né? Não tá Vitorino. chegando, né? É o Satã. Mas a informação que a gente tem é que tá praticamente fechado. Então, se tiver fechado, né? É um jogador que, sem dúvida alguma, de uma importância fundamental pela liderança dele. O Cruzeiro não tem esse jogador que é líder em campo, né? Jogador que grita, um jogador que sai com a bola, né? Não, Grita ele é com a bom, turma. ele é bom. Ele é bom jogador, Exatamente. muito bom jogador. O Lélio Gustavo estava falando aí do Roger, destacando como grande jogador na equipe do Cruzeiro. Eu lembro de boas atuações do Roger no passado em equipes como Grêmio e Corinthians. No Cruzeiro ele teve bons momentos. No Mas um Flu jogador, também, né? no Fluminense também, ótima lembrança. Mas um jogador como o Roger não pode ser lembrado apenas por 5 ou 6 bons jogos no ano passado. Ele ainda está devendo. Eu acho que desde o início do ano, ele trabalhando essa pré-temporada e repetindo o que fez ontem contra o Uberlândia, aí sim será o Roger que o torcedor cruzeirense espera. Eu acho que ele ainda está em débito com a torcida. E só sobre o Dudu,
acrescentando, eu acho que, não sei se eu estou enganado, mas ontem uma posição um pouco diferente, um pouco mais avançada, mais como um atacante. Mais à frente. Né? É um jogador de meio 10 de origem, né? que está se mostrando polivalente, né, Flávio? Acho que pode ser aí mais uma opção para o Cuca nessa temporada. Agora, Chegou na Fábio, cara do gol, não perdeu. Exato. Uma Como coisa com centroavante respeito ao bom, Roger, faz. é bom a gente lembrar que o ano passado o Roger, ele chegou do futebol árabe. A gente sabe que lá a condição física lá... Ele teve muita Não treina, contusão, né? né? Teve contusão, Ele teve muita né? contusão. Depois, O Adilson no final, Batista, depois que ele chegou aqui, ele faz um golaço no clássico contra o Atlético. No jogo que estava duríssimo. O técnico E deu vai e passo o pra outro. coloca no banco, pô. Aí exatamente. fica Ele difícil, cobrou né? escanteio, gol do Cruzeiro. É. E depois fez o gol. E aí um o Adilson golaço, colocou ele no né? banco. Chegou o Cuca, deu toda a moral pra ele. As últimas partidas do Roger no Cruzeiro foram excelentes. E tem tudo esse ano para que as partidas sejam melhores ainda. Olha só, o zagueiro a que o Flávio se referiu, o Maurício Vitorino, hoje o Cruzeiro aguarda a resposta da Universidade do Chile. O Cruzeiro ofereceu $2 milhões e a Universidade do Chile quer $2 milhões e 400 mil dólares. E ainda está enfrentando a concorrência o Cruzeiro também, agora do futebol inglês. A gente já sabia que tinha interesse de outros clubes nesse jogador, tem interesse também de times do futebol brasileiro, como é o caso do próprio Grêmio. Então o Cruzeiro já está concorrendo com uma outra história. Muita gente, como as negociações estão acontecendo da forma como o Cruzeiro vem fazendo nos últimos meses, muito fechadas, é difícil a gente saber se o Cruzeiro tem ou não tem a prioridade nesse jogador, como é que essa questão de bastidores está rolando. Mas hoje, segundo o Guilherme Mendes, até o final da tarde você tem uma posição... Deixa eu só fazer uma pergunta pro Lélio e pro Fábio e pra você, Gilmara, que tem uma experiência muito grande. O time da Lau, né, que ele chama Laú, né? É Laú. Laú, que está escrito, inclusive, nos jornais chilenos, eles falam muito. Se tem uma proposta de 5 milhões e 800 mil dólares do futebol inglês, e tem apenas a palavra do Cruzeiro, que de 2.400, o futebol chileno vai respeitar a palavra, já não teria vendido por 5.800? Se tivesse, tá parecendo um leilão do jogador. Tá parecendo que a gente é bobo, e mais do que isso, né, Flávio? Porque quando houve autorização para que o empresário realmente levasse a proposta do Cruzeiro, nem negociar eles queriam. Exatamente. A Universidade do Chile nem queria negociar. Aí soltou a história que não queria, que o presidente falou que ele não saía de jeito nenhum. Aí agora já tem uma outra proposta. Tá me parecendo muito estranha essa história. Né? A proposta, inclusive, é do West Ham. Pois é, mas 5 milhões e 800? Pequeno de longe. Só na palavra? Mas Futebol, a tem palavra dinheiro, vale né? alguma coisa, Lélio? Eu acho que não. Na mais do Chile, lá o cara Futebol, Zé meu amigo, obrigado, se não quero mais tivesse vender pro nada- Cruzeiro, Mas tá deixa eu te vendido dizer pro uma West coisa, você não acha que pode acontecer também? Como a torcida estava reclamando demais, se liberasse ele antes da questão da Libertadores, e aí eles acabaram utilizando a história do Cruzeiro para ver qual seria a reação efetiva do torcedor. Como o torcedor recuou e achou normal, eles terem se utilizado disso para uma venda melhor, também podem ter usado o Cruzeiro. Pode. Também Eu acho- podem ter eu acho usado o que Cruzeiro. A informação que a gente tem é que a coisa está fechada praticamente, né, com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro chegaria. É claro que se você tem 5.800, o Cruzeiro compra por 2.400 e repassa por 5.800. Pro mesmo Só se o West Ham Cruzeiro for muito burro, não faz uma coisa dessa. pro meio do ano. Pro meio do ano. Agora, mas a Universidade do Chile não está na Libertadores. Não. Tá? A Universidade Católica, União Espanhola e o Colo-Colo. Colo-Colo. São os três representantes do Chile. Mas isso aí que você raciocinou aí, eu porque a concordo impressão também, que a gente viu? tem é que eles Porque foi no bem futebol, colocado. no Isso futebol aí. tudo pode acontecer, né? Porque se eles já tinham, se eles diziam que tinham proposta da Europa, até quando o Cruzeiro fez a primeira solicitação, e aí a torcida ficou meio assim, eles jogaram essa história do Cruzeiro para ver onde é que ia chegar. Também é possível que tenha acontecido isso. Vamos lá agora com o recado da Vilma Limex. E o técnico Dorival Júnior falou aí sobre o Ricardo Bueno, o atacante que terá chance na vaga de Obina. Ô Dorival, quando da confirmação da saída do Obina, você chegou a dizer que o Ricardo Bueno era o substituto dele, em virtude de você achar até que ele tem as características próximas ao Obina. A gente sentiu uma reação da torcida descrente em relação principalmente ao que ele fez na temporada passada. No jogo, treino hoje também, ele não apresentou nada que incentivasse isso. O que te faz apostar que é ele o companheiro do Tardelli ali na frente? É muito simples. As características que ele apresenta, os treinamentos, a forma como ele tem se comportado e o histórico do ano passado, que é recente também. Um jogador que foi artilheiro de um campeonato como o Paulista, ele não desaprendeu. Ele sabe jogar, ele sabe fazer gols. Tudo agora é questão de tempo. Vamos acreditar um pouco, vamos dar ali uma sequência para que esse garoto também possa confirmar a sua melhor condição. Só a partir daí poderemos ter uma avaliação um pouco mais completa. Mas, de momento, eu confio muito nele e espero que ele seja feliz.